paz. Olha a trilha sonora. Vou desligar. Ai. Vou deixar minha filha aqui na escola. E voltando pra casa, hoje é dia de folga. Relaxar até o domingo, para poder servir da melhor maneira possível. Tento descansar nas sextas-feiras. Mas enfim, de vez em quando eu paro para gravar algumas coisas assim, para deixar no meu canal como recordação. Na verdade é mais para eu olhar para trás e falar assim: rapaz, olha só, isso aconteceu, né? Porque hoje a gente vive numa era onde é difícil de guardar recordações. A gente já não imprime mais foto, já não escreve mais diário, por aí vai. Mas eu tava ouvindo uma entrevista com um pastor até famoso no meio dos evangélicos, né? Francis Chan. Muita gente conhece ele como autor do Crazy Love, livro Crazy Love, ou Forgotten God, Deus Esquecido. Ex-pastor da Cornerstone Church. História do cara que o cara saiu da igreja quando a igreja tinha lá 3 mil membros, alguma coisa assim. Saiu da igreja porque ele olhava para as coisas que a igreja fazia, inclusive a igreja dele, e hoje ele ressalta que ele não tem nada contra a igreja, mas ele não via que o modelo era muito bíblico. Então ele resolveu, né, fazer essa saga dele. Foi embora para a Ásia com a família dele. E aí nessa aventura de ir para a Ásia, ele se redescobriu. E aí depois, isso aconteceu em 2011 mais ou menos. Hoje, 2018, agora veio a público o que ele está fazendo, né? Ele começou outra igreja, chama wearechurch.com. Nós somos igreja.com. E aí, cara, olha que interessante. Ele escreveu um outro livro. Ele já escreveu vários livros. Eu já li quase todos. São bons livros. Ele escreveu outro livro chamado Cartas para as Igrejas. Tipo o que aconteceria em Apocalipse. Mas ele escreveu como se fosse assim: se ele fosse escrever uma carta para as igrejas hoje, o que ele diria? Sabe o que eu achei mais interessante? No escrever dele, ainda não li o livro inteiro não, mas no escrever dele, ele fala assim: What if God had his way in the church? Would we do church the way we do it? Que quer dizer o seguinte: e se Deus tivesse realmente fazendo a vontade dele na igreja, será que nós estaríamos sendo e fazendo igreja do jeito que a gente é e faz igreja? Para pensar. É uma pergunta que ele já fez várias vezes. A pergunta é a seguinte: se você tivesse perdido numa ilha e não tem mais ninguém lá, você nunca teve experiência com igreja nenhuma, e aí você encontra uma Bíblia, e aí você começa a ler a Bíblia. E aí nessa de ler a Bíblia, você chega nos evangelhos, chega em Atos, e aí você descobre esse negócio chamado igreja. Qual seria a conclusão que você chegaria a respeito do que é ser igreja? Será que a gente chegaria na conclusão de que a expressão necessária da igreja é a expressão que a gente tem hoje? Lógico que a gente tem vários contextos diferentes, contextos sociais, cultura ocidental, cultura oriental, enfim, a contextualização do próprio texto da Bíblia. Mas a gente precisa se perguntar, cara, será que a gente está dando espaço para Deus ser Deus na igreja? Nas falas do Francis Chan, ele tem um pastor que é um mentor dele, indiano. Ele relata algumas vezes, né, ao longo do livro e nas entrevistas que ele vem dando, que eles têm vários padrões diferentes. Um deles, eles falam: como que vocês conseguiram fazer isso tudo sem o Espírito Santo, cara? Eu não vejo essa galera orando, né, nas nossas igrejas hoje. Quanto tempo a gente dedica de fato para oração? Fica a dica, né? Qual é a liberdade que a gente dá para o Espírito Santo para fazer o que só ele sabe fazer no contexto onde a gente está, ou a gente quer trazer um modelo? Uma outra pergunta, uma outra questão interessante, ele estava falando sobre as igrejas underground na China. E aí ele falou que um dos relatos que ele obteve foi o seguinte: olha, Francis, é engraçado que na América vocês julgam o sucesso de um pastor pelo número de pessoas que ele consegue juntar no domingo e o número de seguidores que ele tem. Ao passo que aqui na China,
a gente mede o sucesso da pessoa pela quantidade de discípulos que ele fez, sem que esses discípulos saibam seu nome. Porque se eles souberem o nome de quem é esse que os está discipulando, ele provavelmente morre, ele vai desaparecer, ele não consegue fazer mais discípulo. Então o desafio é ficar anônimo. E aí eu me lembro quando João Batista falava: importa que ele cresça e eu desapareça. A gente fala isso, cara, de boca cheia, com o coração palpitando, com uma falsa emoção, mas aí a gente faz conferência e o critério para convidar as pessoas para vir para a conferência é quem é famoso. E aí é uma dicotomia, porque assim, se você faz uma conferência, é porque você quer influenciar mais pessoas do que você tem influência direta. A conferência, abre esse espaço para você influenciar mais gente. Legal. Mas aí, se você convida só Zé Ninguém, né? Zé Ninguém no sentido pejorativo da palavra, ou seja, o cara não tem 250 mil seguidores no Instagram, o cara não tem uma igreja grande, bem sucedida, ninguém vai vir na conferência. E aí, para que fazer conferência? Então a gente entrou num paradoxo, cara, sem fim, um negócio que não tem nada a ver. E aí a gente se pergunta: por que será que as nossas igrejas no Ocidente já há muito tempo não crescem? A única adição que existe nessas igrejas é o filho dos crentes que nasce dentro da igreja, mas nada, quase nada. São raras as igrejas, não estou dizendo que são todas, mas são raras as igrejas hoje que estão crescendo por fazer discípulos. Mais raras ainda são aquelas que estão se multiplicando. Essas questões sobre expandir o reino, enfim, todas essas questões fazem parte desse questionamento. Um livro interessante, Cartas para as Igrejas, Letters to the Church. Acho que ainda não tem em português, mas o Francis Chan, todo livro que ele lança sai em português. Já vai sair. Procure aí para você ler. E aí faz o seguinte: leia e me mande sua opinião, principalmente a respeito desse lance dos famosos. Eu tenho visto muita gente, a gente cai na besteira da comparação, né? A gente se compara um com o outro. Eu mesmo, às vezes estou olhando no Instagram dessa galera aí e falo: pô, os caras estão assim, os caras estão assados. Esses dias foi um grupo aí de famosos do evangelho para Israel, todo mundo junto. Aí você vê as fotos, profético e tal, pô, maneiraço. Eu não tenho vontade de ir para Israel, mas seria interessante uma viagem dessa. Eu confesso que vi as paradas e falei: pô, os caras estão lá e tal, deve estar sendo maneiro, trocando experiência. Enfim, mas isso aí não é para todo mundo, né? Afinal de contas, não é todo mundo que pode ir para Israel, ainda que a viagem tenha sido bancada por sei lá quem foi, galera do Dunamis lá que fez essa viagem. Mas enfim, deve ter sido maneiro, eu tenho acompanhado ali, mas a gente precisa pensar nessas questões sobre esses métodos que a gente usa para medir o sucesso da igreja, medir o sucesso dos pastores e por aí. O que é sucesso, né? É isso também. Enfim, cheguei no meu destino. Vou parar agora, dar uma descansada, assistir um Netflix. Grey's Anatomy está de volta. Dr. Grey. It's a beautiful day to save lives. Love that sentence. Valeu.